Boa tarde, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senhora presidente Silvana Covatti, senhor presidente da Sindiquim, Newton Mário Battastini, o senhor diretor executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, senhor presidente da Fiergs, Heitor José Miller, o senhor presidente da BQRS, Leandro Rosa Camacho, senhor presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, Humberto Busnello, senhor presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria Química e Farmacêutica do Rio Grande do Sul, Larry dos Santos, senhor diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire. É um prazer imenso que nós realizamos esse grande expediente hoje, falando um pouco da química e dos 75 anos do Sindiquim. A química como solução para o desenvolvimento sustentável. Primeiramente, eu gostaria, mais uma vez, de cumprimentar o Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul, em nome do seu presidente, Newton, pelos seus 75 anos de atuação e dedicação do Sindiquim ao desenvolvimento da nossa região. Muito obrigada. E é em homenagem ao setor químico que eu venho falar hoje sobre a importância da indústria química brasileira para o país e para o nosso estado. A indústria química é mundialmente conhecida pelo seu grande potencial na agregação de valores e sua presença em 90% das cadeias produtivas industriais, se caracterizando como uma multiplicadora de valor na economia. Fornecedora de insumos para a fabricação de produtos básicos do dia a dia de cada cidadão, a indústria química está presente em diversos setores que suprem as necessidades básicas dos cidadãos, desde o alimento, higiene, cosmético, produtos de limpeza, eletrodomésticos, têxteis, automotivos, fármacos, mineração agrícola, defensivos agrícolas e fertilizantes, tintas e vernizes, entre tantos outros, até aqueles que atendem às demandas públicas do Estado, como energia, construção civil e saneamento básico. O nosso cotidiano seria realmente muito mais difícil sem a química. É para ajudar o homem a ter mais saúde, mais conforto, mais lazer e mais segurança que a indústria química investe dia a dia em tecnologia, em processos seguros e no desenvolvimento de novos produtos, e o resultado é o progresso. Sem a química, nossas maiores necessidades não seriam atendidas. A civilização não teria atingido o atual estágio científico e tecnológico que permite ao homem sondar as fronteiras do universo, deslocar-se à velocidade do som, produzirem alimentos em pleno deserto e tornar potável a água do mar, além de desenvolver medicamentos para doenças antes consideradas incuráveis e multiplicar bens e produtos cujo acesso era restrito a poucos privilegiados. Com alto grau de desenvolvimento científico e tecnológico, a indústria química transforma elementos presentes na natureza em produtos úteis ao homem. Substâncias são modificadas e recombinadas através de avanços, processos para gerar matérias-primas, que são empregadas na formulação de medicamentos, na geração de energia, na produção de alimentos, na purificação da água, na fabricação de bens, como automóveis e computadores, na construção de moradia e na produção de uma infinidade de itens, como roupas, utensílios domésticos e artigos que estão no nosso dia a dia, e a gente tem uma pequena amostra deles hoje aqui para os deputados na Assembleia. Além de proporcionar condições de bem-estar social, a química também agrega valor aos recursos naturais, transformando riqueza, criando empregos e o crescimento econômico. O modelo brasileiro de produção, atualmente pautado em produtos de baixo valor agregado, principalmente na nossa participação no mercado internacional, pode, por meio da química, ser substituído por um modelo gerador de valor às nossas vantagens comparativas naturais. A química representa quase o dobro da média de salários das demais indústrias, trazendo maior valor à mão de obra dos nossos cidadãos e gerando cada vez mais renda. No Rio Grande do Sul, são mais de 700 empresas representadas pelo Sindiquim. Elas formam uma das maiores forças para o progresso e competitividade do Estado. Esse conjunto de 700 empresas correspondem a aproximadamente 17 mil empregos diretos. Em 2015, geraram 873 milhões de reais de ICM,
o que representa uma participação de 3,22% do total do ICM do Estado. Atualmente, a indústria química representa 8,8% do PIB do Estado. O Rio Grande do Sul é a quarta maior economia do Brasil e tem uma das mais diversificadas indústrias químicas do país. Essa diversificação é decorrência das importantes cadeias industriais já consolidadas no Estado, como alimento, petróleo, moveleira, fertilizantes, automobilística, plástico, naval, defensivos, farmacêutica, entre outros. E o Sindicato das Indústrias Químicas no Rio Grande do Sul tem uma grande importância nesse cenário. E a relevância dessa instituição remonta aos anos 40, mais precisamente em 30 de outubro de 1941, quando 22 indústrias se reuniram para formar o Sindicato das Indústrias Químicas no estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência de Hernani de Lorenzi. Entre as empresas que procuravam se reunir para ganhar força, havia desde unidades de produção de fósforo a refino de petróleo. O polo petroquímico de Triunfo é o terceiro polo petroquímico do nosso país. Desde a década de 80, já foram investidos pelo polo 3,7 bilhões de dólares na promoção de desenvolvimento econômico e social da região, por meio de diversas iniciativas, incluindo 3 centros de inovação e tecnologia, logística facilitada, tubovias, terminal portuário, hidrovias, ferrovias e rodovias, central de tratamento de resíduos, gerenciamento de riscos integrado, centro de atendimento médico de emergência e plano de auxílio mútuo, postos avançados da segurança pública no distrito industrial, entre outros. Além de produzir nafta, condensado, gás e etanol, matérias-primas básicas para toda a cadeia de produção química, desde 2010, o Polo de Triunfo é também responsável pela produção de polietileno verde, o primeiro a ser feito 100% a partir de fonte renovável no mundo, assumindo a liderança mundial na produção de biopolímeros. O Polo conta ainda com estreito laço com a sociedade, por meio do seu Conselho Comunitário Consultivo, um importante elo de comunicação entre as empresas e a comunidade de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita. Através do Conselho, as comunidades têm acesso à informação do complexo industrial relacionadas à segurança, saúde e meio ambiente. Nestes 75 anos, a indústria química no Rio Grande do Sul vem sendo conduzida com firmeza e experiência, tendo o Sindiquim um papel de destaque na busca do permanente crescimento do setor. Mesmo atravessando a períodos de instabilidade econômica no setor industrial, o lema do sindicato é crescer sempre, incentivando parcerias e obtendo o reconhecimento merecido pelas suas indústrias. O reconhecimento ao Sindiquim está baseado na qualidade de serviços prestados aos seus filiados e associados, em razão das parcerias que mantém, como no setor público, com os principais órgãos reguladores, e no segmento privado, com as mais diversas entidades e instituições, objetivando manter as empresas bem informadas, capacitadas e dotadas de boas práticas, como em todo o segmento. Portanto, não há dúvidas de que o impacto positivo do setor na economia é significativo, em especial nas regiões onde há polos petroquímicos, como no nosso estado. Podemos claramente perceber que os países mais desenvolvidos são justamente os maiores produtores químicos do mundo. Exemplo, China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. E a química ainda a que mais recebe investimentos entre todos os setores industriais nos Estados Unidos. No Brasil, apesar da indústria química faturar 112,4 bilhões de dólares e representar 2,7% do PIB do país, 10% do PIB industrial e ser a sexta maior do mundo, ela encontra-se com déficit na balança comercial elevado de 31,2 bilhões de dólares. A intensificação deste déficit anual tem sido crescente desde o ano de 2000, quando oscilava entre 6 e 9 bilhões de dólares. Hoje as fábricas operam com ociosidade superior a 20%, e 1/3 de toda a demanda nacional é suprida pelas importações. Importamos produtos que geram valor fora do nosso país. Criamos lá fora empregos de elevada qualificação
e direcionamos a nossa arrecadação a impostos para outros países. Esse cenário é considerado inaceitável em um país com o maior parque petroquímico da América Latina, abundante em petróleo e gás e em biodiversidade, em recursos renováveis, matérias-primas básicas e um grande mercado consumidor. Nossas vantagens comparativas são inúmeras e incontestáveis e fazem com que o Brasil tenha uma vocação natural para a química. Mas as vantagens naturais não são suficientes se as condições para maiores investimentos e competitividade não forem criadas. Precisamos saber industrializar os nossos recursos naturais e não abrir mão de empregos de alta qualificação, abrir mão de renda e também de PIB. Os investimentos da indústria química previstos para os próximos anos estão em grande queda e são insuficientes para suprir a demanda nacional por importações. Incentivos que precisam ser criados para manter a confiança e previsibilidade do setor e, consequentemente, maior investimento, emprego, renda e crescimento. O estudo Potencial de Diversificação da Indústria Química, desenvolvido pelo BNDES em 2014, objetivou contribuir para a reversão desse cenário desfavorável de produção do setor e aumento do valor agregado das importações de produtos químicos. Nesse estudo foram aprofundados 21 segmentos de foco primário, os quais foram responsáveis por 8,9 bilhões de dólares de déficit comercial em 2012, com ênfase nos produtos químicos de maior valor agregado, no fortalecimento e expansão das cadeias produtivas e no desenvolvimento e implementação de novas tecnologias. O estudo também procura contribuir para o desenho de instrumentos e ações de uma política industrial para o setor químico, as quais devem ser endereçadas pelo governo com maior urgência. Com Frederico Antunes, lhe concedo uma parte. Saudar a presidente Silvana Covatti, cumprimentar o presidente do Sindiquim, Nilton Mário Battastini, quero saudar o senhor Fernando Figueiredo, diretor executivo da Abiquim, cumprimentar o nosso presidente da Fiergs, o senhor Heitor Miller, quero cumprimentar o presidente da ABQ Rio Grande do Sul, Leandro Rosa Camacho, saúdo também o nosso amigo Humberto Busnello, presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, cumprimento Larry dos Santos, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, saúdo o nosso amigo João Rui Freire, diretor de Relações Institucionais da Braskem, cumprimento a deputada Anne Ortiz, que nos dá a condição de compartilharmos esta homenagem justa e merecida ao Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul, o Sindiquim, pelos seus 75 anos. Quero extensivo à deputada saudar todos os colegas deputados, dizer que estou fazendo também essa homenagem por delegação do deputado Aloysio Klasma, pela bancada do PP e pela bancada do PTB, a este grande expediente. Quero saudar a todos os demais presentes, quero destacar os senhores e as senhoras da imprensa, na pessoa do nosso querido amigo Armando Burdi, que nos prestigia nesse ato, e dizer, deputada Anne Ortiz, que a sua narrativa, ou seja, a sua manifestação, que fez menção à importância do sindicato e da indústria química, é irretocável. É irretocável. Porque, hoje em dia, o que nós carecemos é justamente de multiplicadores de qualificação, de qualidade e de condições de melhoria de vida. E o Sindicato da Indústria Química, com muita responsabilidade, ele preserva o necessário, que é a sustentabilidade ambiental, e ele dá um condicionamento melhor para a dignidade humana. Se nós pegarmos a indústria química farmacêutica e olharmos os avanços que tivemos nos últimos anos, é indiscutível que a nossa chance de manutenção de uma saúde desejada, ela aumentou gigantescamente. Se olharmos para o campo e olharmos a produção de alimentos, para uma população crescente, e esses dias saiu a divulgação que temos 206 milhões de pessoas no nosso país, fora o resto do mundo que é demandador desse insumo fundamental para a sobrevivência, que é o alimento, só poderíamos abastecer esses milhões e milhões de consumidores se tivéssemos uma indústria química que nos desse com condições, logicamente, aquelas que são necessárias, de mantermos a produção
deste alimento saudável para a mesa de tantos e tantos demandadores. E assim por diante, vejo aqui o Freire da Braskem, que preserva também as condições de entrega de material, que são materiais importantes, sem degradarmos o meio ambiente. Parabéns, deputado Anny Ortiz, parabéns à indústria química do Rio Grande do Sul e obrigado por tudo que fizeram ao longo desses 75 anos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Frederico Antunes. Deputado Enio Bassi, lhe concedo uma parte. Somente em nome do PDT, da bancada do PDT, de uma forma especial, a deputada Juliana Brizola, que aqui está, e todos os demais colegas, quero também saudar a todos que compõem a mesa, em especial a deputada Silvana Kovács, nossa presidente, o senhor presidente da Sindiquim, Newton Mário, diretor executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, senhor presidente da Fiergs, Heitor Miller, presidente da ABQ, Leandro Rosa Camacho, Conselho Superior da Agenda 2020, Humberto Busnello, presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, Larry dos Santos, presidente das Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire, e de uma forma muito especial, a deputada Anny Ortiz, pela sensibilidade em propor uma sessão, uma homenagem como esta, e também um reconhecimento ao trabalho que a deputada Anny Ortiz tem feito nesta Casa Legislativa, uma deputada que tem honrado, sim, os seus eleitores e aqueles que depositaram nela essa confiança. Nós sabemos que os 75 anos do Sindiquim têm um papel de destaque na busca de um maior desenvolvimento do setor. Mesmo passando por períodos de instabilidade, seja econômica, principalmente no setor industrial, o sindicato sempre cresceu sob o lema de parcerias e obtendo reconhecimento merecido das indústrias químicas do Rio Grande do Sul. Atualmente, todas envolvidas na sustentabilidade do planeta através da química verde. E eu creio que esta é a grande bandeira do momento, é o grande mérito, o grande destaque que tem que se dar, e temos convicção, sim, que o sindicato, através de todas as indústrias químicas que o compõem, trabalham pela geração de empregos, geração de recursos e também, sem esquecermos em momento algum, a saúde do nosso planeta. Então, parabéns a todos pelos 75 anos e que esta visão da sociedade gaúcha continue na busca sempre de dias melhores. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Enio Bassi. Deputado Bombeiro Bianchini, conceda uma parte. Agradeço a palavra. Queria primeiramente cumprimentar a nossa presidenta da Assembleia Legislativa, a deputada Silvana Kovács, cumprimentar o senhor presidente da Sindiquim, Newton Mário Battastini, senhor diretor executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, senhor presidente da Fiergs, Heitor José Miller, senhor presidente da ABQ RS, Leandro Rosa Camacho, senhor presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, Humberto Busnello, senhor presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, Larry dos Santos, senhor diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire, senhora deputada Anny Ortiz, parabéns pela proposição dessa importante ramo de atividade econômica do nosso Estado, senhoras e senhores deputados parlamentares, senhoras e senhores da assistência, nossa saudação. Em nome da bancada do PPL, trago minhas felicitações aos 75 anos do Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul. Como os humanos, a química é integrada aos nossos corpos, no contexto do nosso dia a dia, do ar que respiramos, da água que bebemos. Destaco a importância da indústria química para o progresso econômico, mas também evidencio o contexto do meio ambiente sustentável. A química deve ser usada e compreendida de maneira que promova verdadeiramente a qualidade de vida, o qual o Sindisquim preza pela boa manutenção do meio ambiente. As mais de 700 empresas envolvidas, a parabenizo por seus préstimos que fortalecem a economia gaúcha
que está em segundo lugar do PIB da indústria em transformação no Brasil. Dessa maneira, gerando empregos e renda para o nosso Estado. Meus cumprimentos e desejos que a indústria progrida em suas causas, cresça e se desenvolva cada vez mais, produzindo efeitos nos investimentos, na união do setor e na qualidade de vida do povo gaúcho. Parabéns a todos. Por favor, deputada Regina Becker, lhe concedo uma parte. Muito obrigada, estimada colega, deputada Ana Ortiz, presidente dessa Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covatti, cumprimentos. E em nome do senhor Nilton Mário Battistini e do senhor Fernando Figueiredo, eu cumprimento toda a mesa, em especial ao meu amigo de muitos anos, Freire, colega da Copesul, com o qual eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos e estabelecer com eles muitas parcerias. Deputada Ana Ortiz, cumprimentos também pela proposição desse tema. 75 anos é mais do que uma idade adulta, não é? Isso mostra todo o trabalho feito pela indústria química e petroquímica ao longo destas décadas, buscando sempre a inovação com o desenvolvimento tecnológico. Nós estamos hoje numa nova fase. Eu pude, durante 22 anos, conviver com essa indústria, representei essa categoria, trabalhadora do polo petroquímico da Bahia e aqui do Sul, e sei do trabalho feito, eu sei da preocupação desta importante entidade em sempre aliar tecnologia com o desenvolvimento sustentável. E nessa fase da contemporaneidade que nós vivemos, o mundo busca novas tecnologias que possam agregar uma qualidade de vida melhor, ancorada na sustentabilidade, ancorada em tecnologias que propiciam uma vida melhor para todos nós. A importância da indústria, nós não precisamos falar, não conseguimos viver sem ela. Nossa vida hoje toda depende da indústria petroquímica e da indústria química, mas é necessário que este desenvolvimento ele esteja aliado a questões que também preservem o meio ambiente. Questão de preservação, a questão de tratamento de resíduos, porque nós temos que continuar. A caminhada da humanidade segue. E eu tenho certeza que vocês nos representam e que farão todos os esforços pensando nas gerações futuras. Parabéns, deputada Anne. Muito obrigada, deputada Regina Becker. Deputado Mick Breyer, lhe concedo uma parte. Saúdo a nossa presidente, deputada Silvana Covatti, Nilton Mário Battistini, presidente do Sindiquim, Fernando Figueiredo, diretor executivo da Biquim, Heitor Miller, grande presidente da Fiergs, Leandro Rosa Camacho, presidente da ABQ, Humberto Busnello, Conselho Superior da Agenda 2020, Larry dos Santos, da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, João Rui Freire, das Relações Institucionais da Braskem, querida amiga e colega deputada Ana Ortiz, parabenizo pela iniciativa, por esse grande expediente. Falo em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro, deputado Elton Weber, deputada Lisiane Bayer, em meu nome, dizer da importância desse momento. Esta casa e esse plenário que tem muitas vezes muitos embates entre situação e oposição, com as diferenças de opinião, de ideologias, de partidos. Nestes momentos nós unimos esforços e não há nenhuma bancada, nenhum parlamentar que não se alie a esta bela iniciativa da deputada Ana Ortiz, porque nós sabemos o quanto é importante esse setor para o PIB do Rio Grande do Sul, para o PIB do Brasil e para a visão de cidades sustentáveis que nós precisamos construir logo adiante, que é o grande desafio dos próximos governantes que disputam as prefeituras no Brasil inteiro. Então é fundamental a existência do Sindiquim. Eu, quando fui vice-prefeito em Gravataí, tive muita proximidade lá com a Sinteco, e o Sindiquim era muito forte lá. E nós sabemos que, além da crise, além dos momentos difíceis pelos quais passamos no país e no Estado, nós também temos que enfrentar a questão da pirataria, que é um grande debate que se faz também, o pessoal que trabalha na indústria, o pessoal do sindicato, nós precisamos combater isso juntos,
governantes, trabalhadores, empresários, enfim, organizações sindicais. Então, este é um momento de unir esforços, olhar para frente e construir, de fato, cidades sustentáveis para o nosso país, para o nosso Estado. E, mais uma vez, registro a importância deste momento da querida deputada Anne Ortiz, que traz esse tema de forma brilhante, e o seu discurso resume, sem dúvida alguma, tudo o que pensa a Assembleia Legislativa. Um abraço, sucesso, parabéns a todos. Muito obrigada, deputado Mick Breyer. Deputado Mainardi, lhe concedo uma parte pela bancada do PT. Muito obrigado. Senhora presidente, deputada Silvana Covatti, senhor presidente do Sindiquim, Nilton Mário Battastini, senhor diretor executivo da Biquim, Fernando Figueiredo, senhor presidente da Fiergs, Heitor José Miller, senhor presidente da ABQ, Leandro Rosa Camacho, senhor presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, senhor Humberto Busnello, senhor presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, Larry dos Santos, senhor diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire. Senhora deputada Anne Ortiz, proponente desse grande expediente e que aqui faz essa manifestação em homenagem aos 75 anos do Sindicato das Indústrias Químicas aqui do nosso Estado. Parabéns por essa iniciativa. Esse espaço é sempre destinado para o registro e o debate das grandes questões que dizem respeito ao nosso Estado e, via de regra, é um espaço destinado para também as homenagens. E essa homenagem que a senhora faz é uma justa homenagem a um sindicato que, ao longo desses 75 anos, teve um papel importante, decisivo, eu diria, para o fortalecimento desse setor da economia do nosso Estado. Nós, enquanto gaúchos, temos orgulho das indústrias que aqui se instalaram ao longo desse tempo, do trabalho que foi feito, que primou na busca da inovação, utilizando as novas tecnologias, utilizando de todos os meios que, ao longo desses 75 anos de transformação que foi ocorrendo na economia, nos negócios e também na ciência e na tecnologia, para incorporar tudo isso a essas indústrias na produção de produtos de excelência que disputam não apenas, evidentemente, o mercado gaúcho, mas o mercado nacional e que não perde nada para outros setores. Não vou aqui fazer referência a esta ou aquela empresa, a esse ou aquele setor dentro de toda esta área da indústria química, mas que o conjunto certamente faz do Rio Grande um estado vencedor. E ao fazer isso, a gente tem que fazer homenagem a quem articulou politicamente as relações do setor empresarial com os governos ao longo desse tempo, que foi o sindicato. Parabéns ao sindicato, parabéns pela iniciativa, deputado. Muito obrigada, deputado Mainardi. Deputado missionário Vonei, lhe concedo uma parte. Obrigado, deputada. Quero cumprimentar aqui a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Covatti. Quero saudar aqui também o senhor presidente do Sindiquim, Nilton Mário Battastini. Quero saudar também o senhor diretor executivo da ABQIM, Fernando Figueiredo, senhor presidente da Fiergs, Heitor José Miller, senhor presidente da ABQ, Leandro da Rosa Camacho, senhor presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, Humberto Busnello, senhor presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, Larry dos Santos, senhor diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire. Deputada Anne Ortiz, quero parabenizar a Vossa Excelência pela merecida homenagem aos 75 anos de fundação do Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul. E aproveito o ensejo para também cumprimentar a toda a diretoria aqui presente por essas 7 décadas e meia de luta e engajamento em prol de novas parcerias e do crescimento contínuo. Tudo isso
sem descuidar da sustentabilidade do nosso planeta. Tenho total convicção de que a indústria petroquímica é estratégia de fundamental importância para qualquer que seja o projeto de desenvolvimento e soberania do nosso país. Parabéns a esta nobre fundação. Saiba que vocês fazem um serviço de excelência para a nossa sociedade. Conte comigo nas suas reivindicações. E mais uma vez quero parabenizar a nobre deputada pelos grandes expedientes que tem feito nessa casa. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, deputado. Voltando a tratar sobre as questões de prioridade e de agenda no setor químico, eu quero destacar a logística, com pleitos para solucionar grandes entraves logísticos que impactam diretamente a competitividade do setor. Para os senhores terem uma ideia, a associação identificou que hoje é mais barato transportar um produto químico da China para São Paulo do que da Bahia para São Paulo. A vantagem competitiva dos 3 maiores polos industriais estarem próximos a portos não é otimizada para o incentivo da competitividade. Precisamos melhorar os custos de cabotagem entre os portos. Além do grande efeito social e econômico do setor sobre a economia, por meio do seu amplo impacto econômico na economia, venho hoje principalmente enfatizar o potencial da química como base para o desenvolvimento sustentável. A indústria química brasileira entende que o século XXI será o século da química verde, com base em processos mais limpos, sem subprodutos prejudiciais ao ambiente, aproveitando os resíduos do presente como matéria-prima para o futuro e, assim, agregando mais valor aos recursos consumidos. Por esse motivo, a indústria química entende ser imprescindível reinventar-se e criar soluções que potencializam os impactos positivos e, ao mesmo tempo, controlam e minimizam os impactos negativos ao meio ambiente. A contribuição de uma conduta química baseada na sustentabilidade como princípio norteador em toda a sua cadeia produtiva é essencial para o futuro do nosso país. Em edificações, por exemplo, o setor oferece novos materiais que promovem a eficiência energética, a redução do consumo de água, maior produtividade e construções sustentáveis. Em mobilidade, viabiliza carros inteligentes, mais leves e catalisadores que reduzem emissões. Na agricultura, proporciona sementes mais resistentes às pragas, à seca e, por meio de fertilizantes e defensivos, aumentam a produtividade e também a redução do desperdício. Em saúde, produz materiais descartáveis que evitam o risco de contaminação, medicamentos mais eficientes e produtos para prótese, entre outros. Em saneamento básico, viabiliza o tratamento da água e do esgoto, materiais para dutos e novas tecnologias para a geração de água potável. Por favor, deputado Gabriel Souza, lhe concedo uma parte. Muito obrigado, deputado Dani Ortiz. Em seu nome, quero cumprimentar a toda a sua equipe e também a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Silvana Covatti, o senhor presidente do Sindiquim, Nilton Mário Battastini, o senhor diretor executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o senhor presidente da Fiergs, doutor Heitor Miller, presidente da ABQRS, Leandro Roça Camacho, presidente do Conselho Superior da Agenda 2020, Humberto Busnello, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado, Larry dos Santos, senhor diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Rui Freire, senhoras e senhores parlamentares. Primeiramente, deputada Dani Ortiz, em nome da bancada do PMDB e da bancada do governo aqui na Assembleia Legislativa, parabenizo Vossa Excelência por esse grande expediente, que trata dos 75 anos da fundação do Sindiquim. Estava lendo aqui um pouco do histórico do sindicato, que foi fundado em 1941 com a sua carta sindical, bem como também a todos os presidentes que passaram pela diretoria da entidade, que evidentemente representam um setor importantíssimo para a economia do Brasil. Havia me passado aqui a assessoria que faturam em torno de 100 bilhões de reais por ano, contribuindo imensamente com o nosso PIB, e, além disso, evidentemente, não há país que tenha indústria química, que não tenha indústria química e seja desenvolvido.
Nós precisamos da indústria química para gerar desenvolvimento no país, para gerar crescimento. E no momento em que o país passa por um momento tão difícil na sua vida nacional, com quase 12 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, certamente o setor industrial, por si só, já é um setor fundamental, um dos pilares da economia brasileira. Mas, em se tratando do setor industrial, o setor da indústria química é algo que deve ser cada vez mais incentivado e valorizado, tendo em vista que mexe com alta tecnologia, gera muito emprego e também, com muita sinceridade, lhes digo aos senhores que são representantes da indústria, muita receita para o poder público, que tanto precisa nesse momento de crise que estamos vivendo. De maneira que deixo aqui os parabéns da bancada do PMDB e da bancada do governo a todos os senhores e as senhoras, mas também a deputada Ani Ortiz por trazer com muito brilhantismo esse assunto aqui ao plenário da Assembleia Legislativa, de maneira que pudéssemos aproveitar esse momento para parabenizá-los e para nos somar nessa luta de valorização e fortalecimento dessa indústria que é tão importante para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada pela parte, deputado Gabriel. A química voltada para o setor da sustentabilidade usa matérias-primas renováveis, o uso eficiente da energia, redução de resíduos e efluentes tóxicos, a adoção de programas como a avaliação do ciclo de vida e a produção e consumo sustentáveis, e principalmente o programa de atuação responsável, são ações que evidenciam a consciência da indústria química e sua responsabilidade em prover soluções mais verdes e sustentáveis. O Programa de Atuação Responsável, coordenado pela ABIQUIM, estabelece procedimentos de melhoria contínua em vários campos da atividade da indústria, com destaque para redução na emissão de efluentes, controle de resíduos, saúde e segurança no trabalho, preparação para o atendimento de emergências. Todo o ciclo de vida de um produto químico é detidamente analisado para evitar qualquer risco ao meio ambiente. Mesmo quando a embalagem é descartada pelo consumidor, efluentes e resíduos são tratados até se tornarem inertes. Sofisticados equipamentos de controle ambiental estão em operação em várias empresas. Equipes são constantemente treinadas para atuarem prontamente em caso de acidentes com produtos químicos, evitando riscos ao homem e também ao meio ambiente. A indústria química trabalha e investe em pesquisa para jogar limpo com a natureza em um jogo em que todos ganham. O setor enxerga-se como parte da solução e acredita que os seus interesses econômicos não podem estar desalinhados aos valores sustentáveis. E o diferencial da indústria é que a responsabilidade com que ela trata os seus impactos na economia, na sociedade e no meio ambiente. Inclusive, a Organização das Nações Unidas defende que a indústria química é promotora do conforto, do bem-estar e do desenvolvimento tecnológico mundial. Essa indústria deve, portanto, ser valorizada, não só por atores internacionais, mas também pelo nosso próprio país, pelo nosso Estado, pelo governo, pela Assembleia Legislativa e por toda a sociedade, pelo papel que desempenha na economia, mas também na vida humana. E como setor indispensável na construção de um presente e de um futuro sustentável. Para a retomada do crescimento, é preciso a união de todos nós, somando esforços. E o Sindiquim é um sindicato moderno e atento aos projetos e programas locais e nacionais que visam contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos de interesses do setor. E, para tanto, apoiará as indústrias na assunção de compromisso com a inovação, desenvolvimento econômico e social do Estado e do país, estabelecendo condições favoráveis para novos investimentos na indústria química. Eu gostaria aqui de parabenizar o Sindiquim pelos seus 75 anos de existência. Muito obrigado à indústria química e às pessoas que trabalham na indústria química e que fazem cada vez a nossa vida poder ser melhor, não só dentro da sociedade, não só com a arrecadação melhor, mas também o desenvolvimento humano. E gostaria de fazer um agradecimento especial a todas as bancadas que estiveram aqui durante esse grande expediente, a todos os deputados
e que saibam da real importância que tem a indústria química para o nosso Estado, da importância que tem investirmos na indústria química, da Assembleia Legislativa junto ao Governo do Estado e junto ao sindicato, a Biquim. Todos nos unindo, com certeza, os resultados serão favoráveis, não só para o setor, para todo o Estado e para toda a população gaúcha. Muito obrigada a presença de todos vocês. Parabéns, deputada Anne Ortiz, por trazer a esta casa esse grande expediente comemorativo aos 75 anos da Fundação